Vamos lá, pessoal? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre lançamento horizontal. O lançamento horizontal, ele complementa o lançamento que nós assistimos e que nós vimos na nossa última videoaula, que era a respeito de queda livre. O lançamento horizontal, ele é composto de dois tipos de movimento. Um movimento na horizontal e também um movimento na vertical. O lançamento horizontal é aquele tipo de lançamento quando a gente lança um objeto horizontalmente, só que nós vamos percebendo que à medida que o objeto vai desenvolvendo o seu movimento, ele também sofre um decaimento. Para que você perceba como é isso, pensando aqui na projeção de tela, é quando basicamente eu pego um objeto e lanço ele, pensar aqui, ó, e lanço esse objeto assim na horizontal, eu faço esse movimento e à medida que esse objeto vai andando, ele vai sofrendo uma caída e aí ele vai caindo. Então esse é o movimento horizontal. Vamos ver como as leis físicas e como nós podemos usar a ideia das aplicações dos dois movimentos que nós começamos no nosso bimestre, que é o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniforme variado, como nós podemos usar esses dois movimentos para poder explicar o lançamento horizontal. Acompanhe aqui comigo algumas anotações interessantes em relação a esse tipo de lançamento. Vem só. Olha só, então como eu disse para vocês, a ideia do lançamento horizontal é quando eu tenho um determinado objeto, vamos pensar aqui num objeto qualquer, e esse objeto, ele passa a desenvolver, vamos colocar aqui, ó, ele passa a desenvolver um lançamento tipo horizontal. Vamos pensar que aqui, ó, é o alto de uma mesinha, pensar dessa forma aqui, né? E aí, colocar ela bem maior aqui, colocar até aqui, ó. E aí, mais ou menos, eu tenho um objeto. E esse objeto está correndo aqui livremente. Vou tentar colocar esse objeto aqui, ó. Esse objeto está correndo livremente sobre essa mesa, então, numa direção vertical. Vamos pensar aqui, ó, que esse objeto possui uma velocidade qualquer. Ele desenvolve uma velocidade nesse sentido. A partir do momento em que esse objeto deixa essa altura, deixa essa mesa, deixa esse suporte, e eu pensando que aqui embaixo está o meu chão, vamos pensar desse jeito que aqui para baixo está o meu solo, é até o lugar onde esse objeto ele vai atingir, pensar desse jeito aqui, ó. Olha só como é que o objeto vai desenvolver a sua trajetória. Acompanhe aqui comigo, ó. Esse objeto, ao ser lançado horizontalmente, ele começa numa direção horizontal, só que à medida que o tempo vai passando, o meu objeto ele passa a sofrer uma queda. Então, acaba que o meu objeto vai descrever essa trajetória. Ele é lançado horizontalmente e ele forma tipo um arco. Ele forma esse arco quando eu olho esse movimento de forma lateral. Para a gente poder entender por que ele desenvolve esse arco, você vai lembrar que nesse tipo de lançamento, o objeto ele vai sofrer ele vai desenvolver os dois tipos de movimento que nós estudamos. Tanto o movimento retilíneo uniforme, quanto o movimento uniformemente variado. Agora, como é que funciona cada um desses movimentos? Na horizontal, eu vou colocar até com cores diferentes, tá bom? Na horizontal, o meu objeto em questão, ele vai desenvolver um movimento do tipo retilíneo uniforme. Então você pode entender que no eixo horizontal, ele desenvolve um movimento retilíneo uniforme. Então todas as equações de movimento retilíneo uniforme se aplicam para esse lançamento de objeto. Então aqui nesse tipo de movimento você vai lembrar que a velocidade é constante. Essa velocidade ela não se altera. Não se altera mesmo, tá bom? Beleza. Eu também vou ter um outro tipo de movimento, que é um movimento na vertical, que vai explicar o objeto cair. E esse movimento na vertical, e agora eu vou colocar
em outra cor, para você diferenciar isso, na vertical, e é um movimento para baixo, esse movimento aqui, ó, para vertical, ele é um movimento que nós chamamos de movimento uniformemente variado. Então, coloque aí que na vertical é um movimento uniformemente variado. É válido você lembrar a diferença desses dois tipos de movimento. No movimento retilíneo uniforme, nós temos uma velocidade dita constante. Uma velocidade do tipo constante. Já no meu movimento uniformemente vertical, o que é constante é a aceleração do meu movimento. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui para cima. Então, no meu movimento uniformemente variado, nós passamos a ter uma aceleração do tipo constante. Agora, como é que eu posso envolver a matemática para poder determinar isso? Vem aqui comigo, ó. Olhando essa trajetória descrita pelo objeto, eu tenho certeza de duas situações. Primeiro, o que eu consigo ver fisicamente de forma mais clara aqui? Esse objeto, ele lançado com uma velocidade qualquer, ele sempre terá um determinado alcance. Então, nós vamos entender que esse objeto ele vai percorrer, deixa eu colocar aqui uma linha para que você entenda, ele vai percorrer, só subir um pouquinho aqui a minha tela, para a gente entender, ó. Esse objeto ele vai percorrer uma distância aqui na horizontal. Vamos pensar aqui, ó. Ele vai percorrer essa distância aqui. Opa, vamos lá, tinha apagado aqui, agora vai dar certo. Ele vai percorrer essa distância aqui. Para essa distância, nós vamos chamar isso daqui, ó, de alcance. Vou chamar de A. A de alcance. Bacana? Esse alcance é na horizontal. Se esse alcance é na horizontal, eu calculo essa distância do alcance por equações do MRU, que é quando eu tenho a velocidade constante. Outra coisa, eu percebo também que esse objeto vai percorrer uma certa altura. E quando eu trabalho a altura, essa altura necessariamente é uma altura na vertical. Então vamos colocar aqui, ó, que esse objeto ele terá aqui, ó, uma altura na vertical, que eu vou chamar de H. Tá aqui a altura que esse objeto vai percorrer na vertical. E se eu quero calcular essa altura, tem a ver com as equações do movimento uniformemente variado. Outra coisa, para a gente finalizar. Quando esse objeto chega aqui ao solo, ele toca aqui ao solo, ele vai ter uma velocidade diferente daquele que foi lançado. Então eu posso afirmar que na hora que esse objeto toca aqui ao solo, a velocidade final ela é diferente da velocidade com que ele foi lançado, que é aquele Vzinho que eu simbolizei lá. Então são três coisas que nós podemos calcular, que nós podemos determinar: a altura, o alcance e possivelmente a velocidade com que ele chega lá. Só que tudo isso depende do tempo. E o tempo será uma grandeza que vai ser igual para os dois movimentos. O mesmo tempo na parte horizontal, no movimento horizontal, será o mesmo tempo no meu movimento vertical. Como é que eu vou trabalhar tudo isso em conjunto? Então vem aqui comigo, ó. No caso do alcance, o alcance, vamos colocando as fórmulas aqui, ó. O alcance nada mais é do que a velocidade multiplicada pelo tempo. Eu vou colocar um TD, que significa tempo de descida, fechado? Então, para você calcular quanto vale o alcance, qual é a distância
na horizontal que esse objeto vai percorrer, a gente calcula desse jeito. Alcance é igual a velocidade, a mesma velocidade do lançamento horizontal, vezes TD. Fechou. Quando eu trabalho uma velocidade, quando eu quero trabalhar a altura que esse objeto vai percorrer, a minha altura eu vou determinar da seguinte forma. A altura ela será igual a gravidade vezes o tempo de descida elevado ao quadrado, e tudo isso sobre 2. Está aqui. É assim que eu vou calcular a altura que esse objeto vai desenvolver. Gravidade vezes tempo de descida ao quadrado sobre 2. Fechado. Vamos falar sobre velocidade? A velocidade final, nós calculamos assim, ó. A velocidade final ao quadrado, ela é igual à velocidade v do lançamento, né? Mais a velocidade no y, no eixo y, também elevado ao quadrado. O v, geralmente o exercício me fornece. O problema é esse vy. Como é que eu calculo esse vy? E aí, para a gente finalizar, a nossa outra equação de apoio é que esse vy, ele nada mais é do que a gravidade vezes o tempo. Então está aqui a minha generalização para o lançamento horizontal. Nós conseguimos trabalhar com essas 4 formas. E aí a gente consegue definir tudo isso. Para ficar mais fácil, vamos adotar somente tempo, que aí a gente pode determinar isso em qualquer momento, em qualquer instante do nosso movimento. Então, com essas 4 equações, nós conseguimos determinar todas essas relações para um lançamento horizontal. Então eu consigo determinar o alcance. O alcance ele será determinado pela velocidade v do início vezes o tempo. A altura será definida por gt ao quadrado sobre 2. T é de tempo, tá bom? E g é a gravidade. E a velocidade, eu posso diversificar ela de 2 formas. Pode ser a velocidade final, que é a total, ou eu posso determinar a velocidade só do eixo y. A velocidade final ao quadrado é igual ao próprio v ao quadrado mais a velocidade do y ao quadrado, e a velocidade do y ela fica sendo igual a gravidade vezes o tempo, tá bom? Quando o exercício não falar nada, nós podemos adotar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Bacana? 10 metros por segundo ao quadrado. Se o exercício não falar nenhum outro valor para a gente adotar. No restante, a gente sempre utiliza essas equações aqui. Fechado, pessoal? Então é tudo isso que nós temos com o lançamento horizontal. Bacana?